Tem até uma história que ela tem plausibilidade de verdadeira. Eu vou explicar qual. Que Salomão teria tido um filho com a rainha de Sabá. A estratégia de Deus, se o povo fosse fiel, é que Deus ia abençoar tanto Salomão e os seus descendentes, repito, se fossem fiéis, se mantivessem aliança, que o mundo inteiro ia começar a se voltar para Israel e importar as tecnologias de Israel, a sabedoria de Israel e o Deus de Israel. E aos pouquinhos você ia transformando outros, você ia fazendo discípulos. Essa era a ideia que Deus tinha. E a rainha de Salomão era só a rainha de Sabá era só uma amostra. Mas Salomão mostrou para ela muita coisa, mas eu não sei até que ponto, a essa altura do campeonato, ele foi realmente uma testemunha do Deus que ele adorava, ou se ele já estava por demais corroído pela vaidade. Tava com ego já, né? Olha tudo que eu construí. Aí tem até uma história, uma história que ela tem plausibilidade de verdadeira. Eu vou explicar qual. Que Salomão teria tido um filho com a rainha de Sabá. Né? Quando você falou assim, ela deu mais do que para ele. Deu um neném. Um filho. Deu um neném. Inclusive, na Etiópia, você tem a história do rei Menelik, que eles falam que é descendente da rainha de Sabá com Salomão, que ela voltou para a Etiópia grávida. E que Salomão havia dado presentes para ela levar. O fato é que Israel reconhece judeus etíopes. Não sei se você sabe disso, não sei se você chegou a prestar atenção, vocês quando foram lá, no exército você vê alguns judeus morenos da minha cor, no exército, com quipá na cabeça. Muitos deles são etíopes, ou seja, Israel reconhece que existem judeus de linhagem etíope. Tanto é que eles podem fazer aliá, para quem não sabe, é aquele movimento de subida, quando você volta para Israel, você descobre que sua mãe era judia, seus pais e tudo. Israel reconhece isso, lhe dá cidadania israelense. E muita gente que está hoje em Israel fez isso. Tem a minha amiga que todo mundo deve conhecer, a Aline, do canal Israel com a Aline. Sim. A Aline nasceu no Brasil, Rio Grande do Sul e tal, filha de judeus, estudou em escola judaica. Ela hoje mora em Israel, é cidadã israelense. E vários outros assim. E assim Israel reconhece também muitos etíopes que estão lá. Eu conheço bairros de etíopes lá. Então, eu não posso afirmar para longe de qualquer questionamento essa história de uma suposta descendência entre Salomão e a rainha de Sabá, mas nós temos um indício forte a esse respeito. Caramba. A maneira como está construída a redação aqui em Reis capítulo 11, assim, além da filha de Salomão, Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, edomitas, etc., das nações, justamente como o Senhor havia dito, não casem com elas. Então ele tentou, com certeza, colocar gasolina de carro em motor de avião. Uma vez eu tive a desdita de ver uma cena terrível. Eu escutei o barulho, eu não vi a cena em si. Eu estava chegando no Rio, de helicóptero, com um empresário, amigo meu. Quando a gente estava descendo de helicóptero no Rio, eu lembro que o helicóptero ele vai pousando assim de lado, horrível, né? E tem um aviãozinho pequenininho que tava ali subindo. Eu vi a cena, eu tava sentado do lado do piloto, ele comunicando com o outro na base, e o outro falou assim, não, pode ir, é pequenininho demais, tá bom, pode ir você primeiro. Então nós pousamos e eu vi o caminhão, o avião indo. Passou. Eu ainda vi o camarada assim, esses aviões bem pequenininhos, eu não entendo de avião. Daqui a pouquinho um barulho. Bum. O que foi esse barulho? A gente não entendeu e tudo, saímos. Quando chegamos já estava um anúncio que um avião havia caído, ele caiu no estacionamento. Se procurar no Google, você vai ver essa notícia aí. Deve ter uns 8, 10 anos isso aproximadamente. Ele caiu, explodiu, matou todo mundo e tudo mais. E sabe qual foi a causa? Na hora ali o camarada colocou combustível errado na aeronave. Nossa. O sujeito ali foi o erro do mané ali, colocou combustível errado. Nossa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você pega e coloca o combustível errado na aeronave, ela pode até levantar voo. Você leu de Provérbios, não se sustenta, cai. Então, é uma diferença entre você pegar um voo correto e enfrentar turbulência. Turbulência, altos e baixos. A turbulência não faz justamente o alto e o baixo? Sim. A turbulência é o que você falou, pessoas com defeitos e virtudes. É a turbulência. Outra coisa é você pegar um avião com o combustível errado. Ele pode até ter força para subir ali,
mas ele não vai se manter e vai cair. Sim. Então qualquer relação, seja profissional, matrimonial, parental, se você tem que ver, começou errado, é melhor desfazer, porque não adianta. Se começou errado, vai levantar voo e vai cair. Cara, minha leitura aqui, isso aqui, faz sentido isso que o Rodrigo falou pra mim, só que acho que tem um outro ponto de vista também. É que o erro não foi ele casar com a mulher errada. Isso aqui é péssimo. Mas foi ele ter desobedecido a Deus. Porque olha só, cada um tem seu ponto fraco. Então, por exemplo, tem pessoas que têm problema com álcool. Cara, se você dá um gole de álcool, já era. Voltou aquele vício, aquela coisa visceral, você vai se perder. Tem gente que tem problema com droga. Sim. Tem gente que tem problema com jogatina. Por outro lado, tem gente que não. Eu vou lá num cassino e eu jogo um blackjack, um divirto, tô tranquilo, não tenho um problema com jogo. Eu tomo uma taça de vinho, não tenho problema com vinho. Né? Então, cada um tem seu ponto fraco. Só que Deus é tão sábio, né, que ele sabia que esse era o ponto fraco de Salomão. Ele falou, Salomão, faz tudo, só não faz isso. E ele fez exatamente a única coisa que Deus falou para não fazer, que é onde ele iria se perder. E ele fez e se perdeu. Né? Porque esse daqui era, claro que a história seria muito dificultada, mas como talvez fosse um fraco, até por causa do que a gente conversou da maldição hereditária, Batseba, a criação dele, né? O irmão mais velho dele ter morrido, né? Talvez por um julgamento divino, toda essa coisa, talvez tenha criado ali na psique dele uma dificuldade. Né? E aí ele errou nisso. E tem uma frase aqui que eu acho que ela é tão atual, que fala o seguinte, olha, a estas, estou lendo 1 Reis capítulo 11, versículo 2, a estas Salomão se apegou pelo amor. Por que eu acho que essa frase é atual? O Tiago colocou, e eu concordo, em gênero e grau. Realmente, o primeiro erro dele foi ter desobedecido a Deus. É como se a gente falasse o seguinte, qual foi o primeiro erro de Adão e Eva? Foi comer o fruto proibido? Não, foi ter desobedecido a Deus. O ato sucede à quebra da aliança com o divino. Por isso Jesus falou, aquele que olhar para a mulher com intenção impura já adulterou no seu coração. Porque a gente, do ponto de vista histórico, nós vemos apenas a ação histórica, mas Deus consegue ver o que motivou aquilo. Do ponto de vista histórico, o primeiro erro dele foi casar com a mulher errada, mas do ponto de vista divino, o primeiro erro dele foi desobedecer a Deus. E olha que interessante, a essa se apegou pelo amor. Como o amor hoje está sendo banalizado e pessoas continuam fazendo coisas erradas por amor. É tão perigoso, tão perigoso. E aparece até um paradoxo, porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que Deus é amor, a Bíblia fala de momentos em que o amor é doentio. Não amem o mundo, não amem o dinheiro, não amem os prazeres. Ame a Deus, mas o amor ele tem que ser refinado no princípio divino. Senão vai dar errado mesmo. E Salomão começou aqui, depois para desfazer tudo isso, aí, ó, já tinha 700 mulheres. Agora convenhamos, se foi por amor mesmo, não precisaria das outras, né?